Então, Lula vai ter um papel importante, segundo Trump, nesse conselho, mas tem essa balança a ser feita ali para ver se entra ou não no comitê, nessa comissão. Na verdade, é uma cilada, Bino, né? Como diria, carga pesada. Porque é o seguinte, na verdade, para o Lula, né, é uma situação extremamente complicada. O Lula sempre defendeu o papel da ONU como grande mediador de conflitos da humanidade e que deveria ocorrer uma reforma no Conselho de Segurança para ampliar ou acabar com o poder de veto, né? Ou ampliar o número de membros permanentes do Conselho de Segurança dos 5 atuais, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, para um número maior, 10, 15, né? Incluindo, é claro, Brasil, Alemanha, Japão, Índia, entre outros países. Então, ele sempre defendeu isso, defendeu organizações multilaterais como a solução para conflitos. A questão é que as organizações multilaterais estão enfraquecidas exatamente por conta da atuação de 3 grandes líderes globais, do Trump, do Vladimir Putin e do próprio Xi Jinping, que não tenha dúvida nenhuma também, se pudesse, também tiraria peso da ONU, que ele vê por demais ocidental, né, e colocaria peso em outras organizações, no próprios BRICS, que hoje são organização de comércio, mas pode evoluir a partir daí. Né? Então, existe uma tensão com relação ao esvaziamento. Isso não é isso que vai esvaziar a ONU. A ONU vem sendo esvaziada, né, há muito tempo, ou melhor dizendo, nunca conseguiu exatamente cumprir o seu desígnio, né, previsto. Claro, ajudou a evitar guerras, não tenha dúvida nenhuma, desde 1945, mas não necessariamente cumpriu os desígnios disso. Eu falo, inclusive, de alguém que trabalhou 8 anos lá dentro e eu posso dizer que ela deixa a desejar em muitos sentidos, né, a atuação dela. Agora, ruim com ela, pior sem ela, não tenha dúvida nenhuma. E o cenário que Trump vai desenhando, em que você cria um comitê de paz, em que o poder de veto é ele mesmo, a definição de agenda é dele mesmo, significa que os outros países que fariam parte disso seriam chanceladores. É claro que eu conversei com gente da diplomacia brasileira, do Itamaraty, que apontou que, uma vez o Lula entrando, talvez ele pudesse, por dentro, fazer propor mudança e não deixar que isso seja uma grande ferramenta chanceladora, o que significaria entrar em conflito com o dono do brinquedo, né, no final das contas. Ou seja, entrar para fazer a disputa internamente significaria, já logo de cara, comprar um conflito com o Trump. Contudo, dizer não também para isso, não só vai comprar um conflito com o Trump, como vai alimentar argumentos por parte da oposição dentro do Brasil de que o Lula nunca quis a paz. Porque a partir do momento que o Trump oferece um mecanismo e fala, este é o mecanismo de paz, por mais que qualquer marmota com problema na junta saiba que esse não é um mecanismo de paz, pelo contrário, é de validação das guerras norte-americanas, né? Sejam elas simétricas ou assimétricas, você vai ter... Só que se você negar isso, você vai ter o uso disso político num ano eleitoral no Brasil contra o governo, do tipo, olha, o governo não quer paz em Gaza, ele quer bater em Israel, ele não quer paz no Venezuela, ele quer defender o ditador Maduro e por aí vai. Então, esta é aquela situação. Para resolver isso, o que o governo está fazendo? Está checando a maior quantidade possível de países que foram convidados para ver se vão entrar. Porque aí entrando, quanto mais países entrarem, você dilui um pouco essa responsabilidade no final. Agora, não tem uma resposta simples. Se ele aceitar, ele vai acabar brigando, e se não brigar é pior, porque aí ele vai agir de forma cobaia, né, como a gente tem outros líderes alinhados a Trump, e se ele não entrar, ele vai ser acusado de não querer a paz, ou mesmo de acabar rompendo essa aproximação que ele está estabelecendo com o governo norte-americano, que tem sido positiva para o comércio brasileiro. Por enquanto, não é ao contrário de que alguns petistas falam. Aliás, até me dá engulho, que tem gente que fala, não, ele está numa lua de mel com o Trump. Eu falei assim, gente, aí eu me lembro do South Park, lua de mel com, sabe, com aqueles episódios assim. Eu lembro do Trump em lua de mel com o demônio, na verdade. Mas, ou seja, sabe, lua de mel com uma pessoa como o Trump, que é um líder, que vai se mostrando um líder autocrático, é ruim, né? É injustificável.
uma relação pragmática com ele é necessário, afinal de contas, os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo e o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, tem que ter uma relação pragmática com ele. A questão é, dependendo de como o governo brasileiro se portar em relação a esse convite, esta relação pragmática pode ter problemas. Então é isso, Natália. Não existe saída fácil, não existe resposta simples e não existe uma coisa do tipo, olha, vou participar e tudo vai acontecer bem e unicórnios vão sorrir para todo mundo. Não. Porque isso aqui não é um conselho de paz, definitivamente. Isso é um conselho de guerra.